Físico, a paciente estava em bom estado geral, afebril, com frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto e a pressão arterial de 150 por 95. O seu abdômen apresentava-se doloroso, a palpação em fossa ilíaca esquerda, sem sinais de irritação peritoneal. Foi realizada uma tomografia de abdômen que evidenciou o quadro de diverticulite aguda, com imagem sugestiva de abscesso de 1,5 centímetros de diâmetro, junto à parede do sigmoide e a ausência de pneumo peritônio. Diante desse quadro, a conduta adequada é... Um pouquinho melhor essa questão então, tá bom? É um quadro clássico de abdômen agudo, né? A paciente ela tinha sinais de defesa, né? Em qual topografia? Na fossa ilíaca esquerda. A gente vai ver alguns sinais que vão nos sugerir que é um quadro de diverticulite, né? Primeiro, a idade, 72 anos. A gente vai pensar em apendicite como primeira hipótese para essa paciente? Não. A gente vai pensar em quê? Diverticulite. O que mais pode dar dor em fossa ilíaca esquerda em paciente nessa idade? Um abdômen agudo. Pensa na idade. Um sinal de irritação. Tumor perfurado, perfeito. Então, seriam as nossas duas principais hipóteses, né? Tumor, levando a uma perfuração do sigmoide e dor naquele ponto, ou então uma diverticulite. É impossível ter apendicite em idoso? Não é impossível, mas é menos frequente. Então, nas provas, vamos sempre pensar no que é mais favorável, não, que eu diria que tem mais chances de ser, tá bom? A paciente ela não está chocada, ela não tem sinais de sepse. Tem uma pressão boa, né? Uma pressão aceitável, 150 por 90. Ela não está taquicárdica, né? Então, outro sinal de que essa paciente não está séptica. Então, ela está dando sinais de que seria uma diverticulite não complicada, correto? Até aí todo mundo de acordo? Para a gente poder responder essa questão, infelizmente a gente tem que decorar, tem que entrar em nossas mentes, né? Existe uma classificação de diverticulite, né, que classifica diverticulite em grave e não grave, mas ela é dividida em graus, né, que vai de 1 a 4. RINT 1, 2, 3 e 4. Então, para a gente poder responder essa questão, a gente tem que ter isso em nossas mentes. Vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo, né, para a gente poder memorizar essas 4 classificações. Primeiro, vamos dizer o que é diverticulite, para a gente poder entender essa questão um pouquinho melhor, né? O que é diverticulite? É uma inflamação de um divertículo, uma infecção de um divertículo, né? E o que é um divertículo? É uma austração, é o ponto de fragilidade na nossa parede do cólon, né? Pode ter divertículos em outras partes do trato gastrodigestivo, né? Mas ele é mais comum no cólon. E o local preferencial que é acometido no idoso, né, é o sigmoide e o reto, tá bom? Então a gente pode ter divertículo no cólon direito, no transverso, mas eles são mais comuns no cólon descendente, sigmoide e reto. Por isso que é o ponto que a paciente ela sentia dor. Pode fazer a pergunta? Na parte ascendente, né? Mais comum? Na descendente. Na ascendente seria o cólon direito, né? Então, ele é menos comum naquela região, ele é mais comum no cólon esquerdo, descendente, tá bom? Sigmoide e reto, tá bom? Mas não é impossível que tenha divertículos em todo o cólon, tá bom? Tem divertículo de esôfago, né? De duodeno, tá bom? Mas são menos comuns. Então, o divertículo é um ponto de fragilidade, né, dessa mucosa, né? Eles classificam em 2 tipos, um divertículo hipotônico ou hipertônico, né? O hipotônico ele tem um anel, né? Um pouco mais dilatado que favorece, né, menos intercorrência com esse divertículo, né? E o hipertônico, né, seria a maioria deles, né, são onde ocorrem as principais complicações. Por que o divertículo, a diverticulose, a doença diverticular, ela ocorre, né? Não a diverticulite, a doença diverticular. Ela ocorre, né, na maioria das vezes, por um mau hábito alimentar do paciente. Uma alimentação pobre em fibras, né? Uma alimentação não saudável, né? Que leve a uma constipação crônica, né? E aumento da pressão naquela parede do cólon, levando a essa doença. A inflamação, né? Quando cai um fecalito naquela região, né? Aumenta a pressão ali da luz, né? Levando uma necrose, né, uma gangrena ali do divertículo, né, uma perfuração por conseguinte, seria a doença da diverticulite, tá bom? Então, doença diverticular é uma coisa, ela pode estar presente no paciente e nunca vir a complicar, tá bom? Nunca vir a infeccionar, e a doença da diverticulite seria outra coisa. Ficou clara essa divisão? Então, a gente classifica essa diverticulite em alguns graus, né? Deixa eu ver se tem a tabela aqui, não temos a tabela.
ela vai de 1 a 4, tá bom? O diagnóstico, óbvio, é favorecido por uma boa clínica, né, um bom exame físico, né, mas a gente fecha o diagnóstico com a tomografia. O ultrassom não é um bom exame para a gente fechar o diagnóstico da diverticulite. Até porque a tomografia, ela vai nos dizer a gravidade dessa diverticulite, tá bom? Então, o que seria essa classificação do RINT1? Alguém poderia nos dizer aqui? Alguém sabe? Por que nos leva a crer que o paciente tem uma diverticulite do RINT1? O que é diverticulite? Não seria a perfuração lá do divertículo com uma infecção ali local? Então, de RINT1 é quando essa infecção, o abscesso, ele é pericólico, tá bom? Ele está restrito somente à região do cólon, tá bom? A gente não vê abscesso à distância. RINT2, a gente já vê um abscesso um pouquinho mais pronunciado. E quais são os locais de preferência de coleção no abdômen? Onde que coleta a coleção, geralmente? Quando a gente tem abscesso na barriga, para onde que cai na barriga? A maioria das vezes na pelve, né? Então, RINT2 é quando a gente vê um abscesso à distância já, geralmente pélvico, tá bom? Não é o local mais acometido, né, ali a região do sigmoide, reto. Então, ele vai coletar ali na pelve, tá bom? Já é um abscesso não mais pericólico, é um abscesso à distância. RINT3, quando a gente tem uma peritonite generalizada já, a gente não vê mais o abscesso localizado, tá bom? Ou não o abscesso mais pélvico, mas o abscesso por toda a cavidade abdominal. E o RINT4 já seria peritonite fecal, com prognóstico péssimo para o paciente, tá bom? Não entendi. RINT4 é peritonite fecal, tá bom? Então, RINT1, na maioria das vezes, a gente consegue tratar de forma conservadora. O que seria de forma conservadora? Jejum. Jejum é obrigatório em todas essas diverticulites, grave ou não grave, tá bom? Jejum é obrigatório. Que mais? Antibiótico, não é uma infecção? Então, antibiótico, ele é essencial em todos, tá bom? Em todos os casos. E o que mais que ele fala? Hidratação. Não é um processo infeccioso? Então, exige-se hidratação. Então, RINT1 é abscesso pericólico, tá bom? Abscesso localizado, não é o caso dela? Aqui, ó, abscesso de até 1,5 centímetros. Então, a gente não precisa drenar esse abscesso. Esse é outro conceito que você tem que ter em mente também. Quando drenar e quando não drenar. Abscessos menores que 3 centímetros, você pode usar apenas o antibiótico, ele tende a resolver, tá bom? Abscessos maiores que 3 centímetros costumam ter um quadro mais arrastado e de difícil resolução apenas com antibiótico. Então, a gente indica o quê? Drenagem percutânea. Guiado por tomografia, guiado por ultrassonografia, tá bom? Daí é de escolha do cirurgião, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui sobre essa questão? Então, RINT2, RINT3, RINT4, a maioria das vezes cirúrgico. Gostaram das questões de hoje? Deu para relembrar bastante do que a gente viu durante as aulas desses últimos meses? Tá bom? Vocês viram que o padrão de respostas é o mesmo para as perguntas, né? Então, é responder pergunta, né? Tenham essa prática, né, no dia a dia de responderem os simulados, fazerem as questões, que vocês não têm como irem mal na prova, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos durante essa noite. Uma boa noite e bom descanso para todos.